Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia. Qual é o nome dessa moça? A Júlia perguntou se o pastor já me passou o horário. Eu falei já, ele disse para eu ir até a 1 hora da tarde. Aí ela falou, não, é 1 hora, mas se quiser passar, pode passar. Graças a Deus, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa. E que manhã gloriosa, irmãos. Que manhã gloriosa. Eu me sinto honrado de Deus ter me apresentado o Jonas. O pastor Jonas é uma figura muito simpática, especial, carinhosa, que Deus tem nos apresentado e, acrescido a isso, Deus tem nos presenteado. Obrigado pela sua vida, pela vida de sua família, tá certo? Que Deus continue honrando esta casa abundantemente, ricamente, copiosamente, com todas as sortes de bênçãos em nome de Jesus, tá bom? Traga a saudação do meu pastor congregacional, pastor Alexandre dos Anjos. Ele pede para saudar a todos com a paz do Senhor, graças a Deus, e que possamos, obrigado, viu, filha, que possamos ter uma manhã debaixo da bênção de Deus. Irmãos, tem muito Deus aqui nesse lugar, viu? Tem muito Deus aqui nesse lugar. E aproveitando esse ensejo, eu quero convidar os irmãos para ler um texto que eu estava tirando um período agora pela manhã de oração, e Deus falou fortemente no meu coração a respeito desse texto. Jeremias capítulo 18, graças a Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga amém. Pode sentar, queridos, por favor. Meus amados e queridos irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês a esta manhã, eu tenho particularmente a absoluta certeza de que todos os que estão familiarizados com as Escrituras e fazem dessa familiaridade a sua inclinação devocional, e quando eu uso estas expressões, familiaridade quanto à inclinação devocional, eu estou falando justamente sobre ler a palavra, meditar na palavra e examinar a palavra. Para os que assim o fazem, eu tenho certeza que já leram o capítulo 18, até mesmo já pregaram sobre este tão rico capítulo. Mas não obstante a isso, Deus encheu meu coração com esta palavra a esta manhã, e eu gostaria de refletir com os irmãos alguns pontos de extrema relevância que o Espírito Santo elucidou ao nosso entendimento. Então, nessa nossa rápida homília, eu queria refletir quanto a alguns versículos, quanto ao que nós lemos. Nós lemos até o versículo de número 6. Quanto a isso, se você puder, gentilmente, amoravelmente, assim como está aquele rapaz, deixe a sua Bíblia aberta no texto para nós
prescrutarmos versículo a versículo e, consequentemente, refletirmos. Primeiro ponto de extrema importância, gostaria de pensar com os irmãos, é sobre quem escreveu esse livro. Quem escreveu esse livro? Obviamente, este livro que nós lemos, ele tem como autoria o próprio nome dele mesmo, que é o profeta Jeremias. Existem algumas características, escute isso aqui, existem algumas características do profeta Jeremias que saltam aos nossos olhos, e essas características que saltam aos nossos olhos, até os próprios discípulos falaram sobre isso. Jeremias, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. E aí a gente pode observar esta ideia de ser o profeta das lágrimas pelo fato dele ter chorado sobre Jerusalém. Isso é de um nível tão sublime, digamos assim, que em um dos discursos de Jesus, com relação ao que as pessoas especulavam a respeito dele, as pessoas começaram a até comparar Jesus com Jeremias. Jesus, certa feita, no capítulo 16 de Mateus, ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas dizem que ele era, o que os homens dizem que eu sou. E aí, parafraseando os discípulos, e aí eu acredito que foi unânime, porque o texto diz que foram os discípulos, eles começaram a falar. Uns dizem que o Senhor é Elias. E aí, nessa perspectiva comparativa, o fato deles disserem que o Senhor é Elias é pelo fato do Senhor zelar pela autenticidade do poderoso Deus, assim como Elias zelou. Outros dizem que o Senhor é Moisés, pelo fato do Senhor ter guardado e apresentado a lei mosaica de maneira poderosa. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, porque pelo mesmo fato de o Senhor ter chorado sobre Jerusalém, Jeremias também chorou sobre Jerusalém. Então, a primeira característica é esta sublimidade do comparativo, de comparar o ministério do profeta Jeremias com o exercício ministerial messiânico do Cristo. A segunda ideia que eu quero apresentar para os irmãos é o fato da especulação teológica. A especulação teológica, quem está comigo, diga amém. A especulação teológica diz que este registro aqui do capítulo 18 é um registro um tanto quanto alegórico. Só que este registro, esta fala, esta ênfase, ela não tem base em si mesma de falar que o capítulo 18 é alegórico. Por quê? Porque o Vale do Oleiro, ele era um lugar literal. Ficava especificamente no Vale de Imom. Então, sob essa perspectiva, que é uma perspectiva geográfica, a casa do oleiro foi algo literal, foi algo justamente que aconteceu, fora uma realidade. Pois bem, existem alguns aspectos, só me ajuda só um pouquinho aqui, existem alguns aspectos que eu quero trazer para os irmãos quanto ao peso que tem o capítulo 18. O peso do capítulo 18 traz duas perspectivas. Primeiro, o capítulo 18 é uma profecia demonstrativa. Deus, isso aqui é para a gente refletir muito, Deus está demonstrando como ele está vendo o seu povo. Isso aqui é imprescindível de se falar. Então, é Deus apresentando todas as percepções a respeito de como ele nos vê. Então, Deus está dizendo assim, ó, eu vou mostrar para vocês, glória a Jesus, glória a Deus, como eu estou vendo vocês. Para que não fique nenhum equívoco, nenhum pensamento solto, de tentar maquiar alguma coisa que não condiz com a realidade daquilo que eu vejo, e eu meço, e eu filtro. Então, essa profecia é uma profecia que traz esse peso demonstrativo. É aquela mesma ideia
de Deus dizendo para Samuel, quando ele se precipita em ungir precipitadamente um dos filhos de Jessé, quando tinha pinta de rei, perfil de rei, barba de rei, bigode de rei, tablet de rei, aí falou assim, não, é esse aí que Deus quer. E aí quando ele vai lá, né, para derrubar o chifre ou vaso, em algumas versões, de azeite sobre a cabeça do rapaz, Deus fala assim, não, não faça isso, porque eu não olho como o homem olha o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. Glória a Deus. Isso aí é para nós refletirmos sobre a realidade do que só Deus vê. Eu sei que alguns podem usar este texto de maneira conveniente, sempre na perspectiva de alguém julgá-lo. Alguém está comigo? Diga amém. Quando alguém vai e te julga, não, só Deus conhece meu coração, é assim ou não é? Só que o texto vai muito além dessa perspectiva vaidosa. Então, Deus está dizendo, eu vejo mais do que você vê. E aí a gente pode estender, glória a Jesus, essa percepção de Deus em só não apenas ver. Então é como se nós fôssemos parafrasear da seguinte forma, Deus dizendo, eu vejo o que ninguém consegue ver. Eu vou aonde ninguém consegue ir. Eu faço aquilo que ninguém consegue fazer. Glória a Deus. Então é essa a ideia, que Deus faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só me reforça aqui o retorno aqui para mim, porque senão eu vou ficar um pouco, tá bom? E eu tenho que pregar hoje à noite. Diga amém. Quem crê que Deus está usando o nosso sonoplasta, diga amém. Qual é o nome dele? Gabriel. Se tem alguém que vai para o céu depois de nós, é você. Tô brincando, Gabriel. Vai todo mundo junto. Glória a Deus. Amém? Então, quem está entendendo essa parte? Quem está entendendo essa parte aí, levante a mão. Glória a Deus. Então, esse peso profético tem o peso demonstrativo. Deus está demonstrando, tá? A segunda percepção que temos aqui é o peso comparativo. É fatidicamente entendido isso. Se Deus está trazendo essa demonstração, justamente é para fins de comparação, tá? Então, se Deus está demonstrando, então ele vai fazer com que é o depara, como nós chamamos na área corporativa, né? É o depara. Então, eu estou aqui, só que Deus quer eu aqui. Eu estou assim e eu me enxergo assim. Tanto que tem até uma linha de reflexão judaica de que o diabo ele está a serviço de Deus. E nessa perspectiva que o diabo está a serviço de Deus, a primeira missão do diabo é mostrar que cada um é o próprio diabo diante do espelho. Isso aqui é assustador. Então, sabe, o maior vilão essa é a ideia. Então é mais ou menos assim. Deixa Deus ministrar o seu coração. Antes de falar alguma coisa, se enxergue. Glória a Deus, irmão. Meu Deus. Então tem que ter este peso. Quando a Bíblia diz, glória a Jesus, que com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Com a mesma medida, na mesma proporção, querida senhora, que esta manhã da cabeça positivamente, com a mesma medida, com o mesmo ponto de vista que eu julgo, eu serei julgado. E aí a gente pode entender que a deficiência em se enxergar faz com que a gente julgue o outro. E Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos tratar nesta casa chamada olaria. Glória a Jesus. Então deixa Deus demonstrar. E aí quando Deus demonstra, Ele mostra a realidade de quem nós somos. Aí Paulo vai falar sobre isso. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, somos transformados de glória em glória. Tem um espelho de Deus aqui para cada um de nós, quem crê? Tem um espelho de Deus aqui para cada um de nós, quem acredita? Então, por gentileza, levante a sua mão para o céu, abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, trazendo, irmãos, esta percepção
que este peso profético, muito obrigado, tem esta ideia demonstrativa comparativa. Deus está demonstrando a fim de comparação. Outro ponto de extrema importância aqui, irmãos, e aí, né, eu tô vendo quem está anotando aí, anote isso daí. Fica tranquilo, irmãos, quem quiser essa mensagem, eu tenho ela esboçada, eu passo para o pastor Jonas, tá certo? Irmão, é tudo nosso. O que Deus faz não é para mim, é para nós. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Segundo ponto de extrema importância aqui é que esta profecia, ela tem um peso projetivo. Deus está projetando algo. E aí é nítido, querida diaconisa, porque o resultado que esta instrução de Deus, dada ao profeta, por extensão a todo Israel, se dá, é justamente nessa perspectiva de Deus projetar, apresentar um projeto. Quando eu falo de projeto, eu falo de propósito. Glória a Deus, irmãos. Então, existem vários planos aqui. Eu tenho o meu plano. Você tem o seu plano. Glória a Deus. Mas independente dos nossos planos, há uma convergência quanto a eles. Por quê? Porque nós temos que seguir esta ideia projetiva que é relacionada ao propósito de que mesmo que o meu plano não aconteça do jeito que eu projetei, o importante é que Deus, independente disso, vai cumprir o seu propósito. Glória a Jesus, irmãos. Maravilha. Então ela é demonstrativa, comparativa, projetiva, e nessa percepção que aqui eu começo a construir este pensamento, prescrutando o próprio texto. E o quarto aqui é a ideia preditiva. Deus está predizendo sob a perspectiva de uma condicionalidade. Lembra que quando Salomão dedica lá o templo, e aí ele vai orar. Vocês lembram, né? Diga que lembra. Só para me agradar, vai, fala que lembra. Não, você lembra, tá ligado que você lembra. Então lembra que Salomão, ele dedica o templo e ora, começa a interceder pelo povo, não começa? Ele intercede pelo povo, e essa oração, irmãos, de oração intercedendo é fantástica. Porque Salomão, ele está intercedendo depois da dedicação do templo ali, até que Deus desponde com fogo. E aí, Gabriel, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, mas todos foram alcançados, tanto quem estava dentro, tanto quem estava fora, diga amém. E aí, ele começa a colocar condições. Porque, irmãos, é o que foi dito aqui. A presença de Deus, ela é tão real na nossa vida, porque a gente fica triste de pensar que nós somos solúveis. Já parou pra pensar nesse negócio aqui, irmãos? Glória a Jesus. Que nós somos solúveis. A gente sabe que nem é toda hora que a gente vai sentir a presença dele, é ou não é? Que é aquela mesma ideia que eu sempre digo sobre Deus me levar para a oração ou eu ter que ir com as minhas próprias pernas. Já aconteceu com você? Glória a Deus. Quando Deus te leva para a oração, é aquela ideia de você acordar pela manhã e Deus, o Espírito Santo falando na tua alma, filho, dizendo assim, vai orar. Vai orar. Já aconteceu com alguém aqui? Já? Não só eu, só. Vai orar, vai orar. Aí você, o dia inteiro, aquele incômodo santo, enquanto você não orar, parece que você está até em pecado, é ou não é? E aí quando você dobra o joelho, você passa meia hora orando, fala, meu Deus, meia hora, e a impressão que eu tenho que foi 5 minutos, não é? Aí você fica com aquele sentimento pós-oração, oh Deus, seria tão bom se fosse todo dia assim, mas não é. Mas não é. Porque tem hora que você vai sendo levado pelo Espírito Santo, ou você vai com as suas próprias pernas. E aí o tempo nessa perspectiva é relativo. Por quê? Porque quando eu vou sendo levado pelo Espírito Santo, o tempo passa que eu nem vejo. Aí quando eu vou com as minhas próprias pernas, meia hora, parece que foi 10 horas. 5 minutos parece que foi 1 hora. Tudo se prolonga. Glória a Deus. Mas nessa perspectiva preditiva, Deus está dizendo assim, ó, eu vou antecipar algumas coisas sobre a tua vida. E nessa antecipação de algumas coisas, eu vou agir sob a perspectiva de um cativeiro. Diga amém, irmão. Dê glória a Deus por isso, irmão. Então, por quê? Porque o capítulo 18 é Deus tratando o povo. Escute isso aqui, pastor Jonas. De maneira cirúrgica. Por quê?
Porque Deus está falando que vai tratar o povo independente do que venha. Deus está tratando a sua igreja independente do que aconteça. Os planos de Deus não serão frustrados. Por quê? Porque todo plano de Deus cumpre um propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas vamos lá. Quem está comigo ainda entendendo essa parte? Vamos lá, já vou entrar no texto já. Então o cativeiro, ele tem 3 aspectos. Quantos aspectos? Não, fala para eu entender. Porque quando o povo estava cantando aqui, todo mundo cantou, irmão. Foi sim. Eu vi gente cantando que até a goelinha fazia assim, ó, sabe? Glória a Deus. Vamos lá. Quantos aspectos tem o cativeiro? 3. Primeiro aspecto do cativeiro. O cativeiro é punitivo. Deus está punindo. Por quê, pastor? Porque com Deus ninguém brinca. Glória a Jesus, irmão. Deus está punindo. E esse aspecto aqui, querido irmão, de Deus estar punindo, justamente é um demonstrativo da sua justiça para com o seu povo. Quem está entendendo? Ó, Deus está tratando, mais ou menos assim, Deus está tratando na visão macro. Todo mundo. Só que se você entender que os planos cumprem um propósito, há uma convergência para o seu povo no propósito. Quem está pegando? É aquela mesma ideia. A crise mundial são planos, porque decorrente a estas crises estão insurgindo-se outras crises. Mas independente das crises, estas coisas convergem para o propósito de Deus. Além de tratar de maneira punitiva o mundo, está tratando o seu povo, mostrando que é justo. Porque diante da injustiça humana, só a justiça de Deus se sobressai. É mais ou menos assim: tira a tua mão e deixa a mão de Deus. Glória a Jesus. Então o cativeiro, ele é punitivo. Segundo aspecto do cativeiro. O cativeiro, ele é corretivo. Deus está, pastora, corrigindo. E a correção de Deus é um demonstrativo, quanto mais, de amor. É a Bíblia que diz, não sou eu. Porque Deus castiga e corrige. Quem? Vai falar bem alto. Todo aquele que ele ama. Se Deus está te corrigindo, você é alvo do amor de Deus. Se Deus está nos corrigindo, somos alvo do amor de Deus. Terceiro aspecto do cativeiro. O cativeiro é preventivo. E aqui eu quero prescrutar o capítulo 18. Então Deus está falando com Jeremias, no capítulo 18, sobre este aspecto preventivo. Então, é mais ou menos Deus dizendo assim: ô Jeremias, o que eu tiver que punir, eu vou punir. O que eu tiver que corrigir, vou corrigir. Glória a Jesus. E quem eu tiver que preservar, vou preservar. Glória a Deus. Tem um selo de Deus descendo sobre a nossa vida aqui nesta manhã. Glória a Deus. Então vamos lá acompanhar aqui o capítulo 18, versículo a versículo. Pois bem, o versículo 18, ou o versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 18, começa assim. Isso aqui mexe comigo, irmãos. Será uma reflexão bem clara, tá? Isso aqui mexe comigo. Olha a expressão, eu estou usando a versão revista corrigida, tá bom? Essa é a NA, a palavra que foi Jeremias. Isso, eu vou ler do jeito que tá aqui, porque a minha é melhor que essa. Brincadeira. Toda versão é boa, tá bom? Mas eu vou seguir a versão revista corrigida. Olha só, está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Primeiro ponto aqui desta reflexão. A palavra é de quem? Grave isso. Logo, eu sei quem está falando. Irmãos, Deus não fica com onda. Onda? Tem baiana aqui?
Tá. Deus não fica com conversa fiada. Paulista, glória a Deus. Deus não fica de guere-guere. Pernambucano, tem aqui? Pronto. Deus não fica, né? Negócio de coisa, de história. Deus não fica com isso. Deus é claro. Não é assim, nobre casal? Deus é claro, Deus é direto. O que veio para Jeremias? Glória a Deus. A palavra do Senhor. Isso me faz refletir muitas coisas. Dentre elas, uma que é fator crucial. Não foi qualquer tipo de palavra. Isso aqui mexe comigo, filha. Glória a Deus. Mexe comigo, trio. Verdade. Essas meninas tá cheia, né, irmãos? Misericórdia. Veio um pá, veio outra pá, veio outra pá. Daqui a pouco veio a unção do choro. Glória a Deus. Não com esse viés, né? Mas enfim, a palavra do Senhor. Eu nesses 30 e poucos anos que prego a palavra, e quase 20 que ensino no âmbito acadêmico teológico, eu fico preocupado com o que a gente ouve em alguns lugares. E aí a minha preocupação, quero apenas dividir esse pensamento, pastor, e a minha preocupação é que hoje se valida o que se ouve pelo nome de quem está falando, não pelo conteúdo que está sendo apresentado. Isso que mexe comigo, irmãos. Porque a pessoa vai, se desgasta 4 anos um seminário, não perde uma escola bíblica dominical, para vir um camarada que recebeu Jesus ontem e pensa que sabe de tudo e tem a senha, não sei da onde, e aí começa a usar, não é assim, filho? Começa a usar um monte de frase de efeito, sem nenhum contexto, minha amada senhora. Frase de efeito sem nenhum contexto. E eu digo, nobre casal, que frase de efeito sem contexto é frase com defeito. É verdade ou não é? Então, e a gente fica dando ibope para esse povo, e aí tá confundindo teologia da hipergraça com teologia inclusiva, e aí fica uma miscelânea. Fica uma salada, e aqui eu louvo a Deus por esse lugar, porque a disposição que vocês têm em se inclinar pela palavra, e aí todo mundo que falou aqui falou de Bíblia. Glória a Deus, irmão. Então que Deus traga sensibilidade aos nossos ouvidos para saber quem estamos ouvindo. Então, independente de quem é que esteja pregando, irmão, pode ser Paulo, está na Bíblia. Independente de quem seja, somente a palavra de Deus não volta vazia. A minha palavra volta vazia, a de Deus não volta. A minha palavra cai por terra, a de Deus não cai. Então quem nós estamos ouvindo? E aqui é importante falar, porque essa geração, não aqui, mas do lado de lá, mas tem uma geração que está se inclinando a revelações. Diga glória a Deus. Do chão mesmo, né? Profetadas e visagens. E a gente, eu não sou cessacionista. Cessacionismo é aqueles que não creem mais na atualidade dos dons espirituais. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus revela, eu creio que Deus usa, eu creio que Deus usa. Quem está comigo, diga amém. Estive pregando em um estado, em Uberlândia, e aí eu preguei 2 dias nesse congresso, irmãos. E aí no primeiro dia que nós pregamos, Deus por bondade derramou um poder assim sobre o povo, algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e aí eu recebi uma ligação quando eu estava no hotel, preparando para pregar no outro dia. E aí disseram assim, pastor, teve um rapaz aqui que veio lá da roça para te ouvir, e aí ele foi picado por uma jararaca, mas ele está bem, só que a jararaca morreu. Parece brincadeira, não é? Quem está comigo? Parece brincadeira, não é? Mas foi Deus, irmãos. A sede desse rapaz em vir buscar a Deus era tão grande que ele se precipitou em colocar o sapato. Sabe que elas ficam ali, né? E aí foi lá e pique, né? Não sei se foi esse barulho, mas foi lá e picou o pé do menino. Só que o menino ficou crente, não precisou tomar. Isso é só Deus, irmão. Glória a Jesus, irmão. Então, estou dizendo que Deus não revela, que Deus não mostra. Eu estou dizendo que somente a palavra de Deus é o fator preponderante para nós caminharmos rumo ao céu.
Tem gente falando por aí que o louvor é boca de Deus, sendo que a Bíblia é boca. O louvor prepara o nosso coração para ouvir o que Deus vai falar. Bíblia continua sendo Bíblia, palavra continua sendo palavra. Glória. Pedro está dizendo assim, ó, Senhor, para onde nós iremos, sendo que só tu tens palavra de vida eterna? Quem acredita no que eu estou pregando, levante a mão, adore a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pergunta é, quem nós estamos ouvindo? E grava isso aqui. Quem nós estamos ouvindo? Reflita sobre esta pergunta. E grave o que eu vou dizer para você. Parece frase de efeito, mas lembra? Frase de efeito sem contexto é frase com defeito. Então a frase que irei citar é uma frase contextualmente entendível. Então tudo que você pensa ao teu respeito, e aí o seu testemunho foi muito forte, tudo que você pensa ao seu respeito, tudo que as pessoas dizem ao seu respeito, até tudo que o diabo incita na mente das pessoas para falarem ao teu respeito, nada, em nada, condizem com o que Deus pensa ao teu respeito. Glória a Deus, irmão. Isso aqui é para pirar o cabeção, porque tudo que eu penso sobre mim, tudo que as pessoas falam sobre mim, e tudo que as pessoas malignamente falam sobre mim, então é o que o diabo incita e pensa, é o que eu penso e é o que os outros pensam. Por quê? Porque Deus, Ele sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. É Ele que diz, não sou eu. E Ele diz, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de pelo menos uma pessoa que está aqui nesta manhã. Nenhum pensamento contrário vai ser mais o teu algoz. Pelo poder que há nesta palavra e como ministro do Evangelho, todos os pensamentos estão sendo levados cativos, postos por terra e repreendidos agora, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, adore ao Senhor, sabendo que Ele solta estas amarras. Alguém pode pensar assim, mas o que você está falando aí, pastor? Parece uma perspectiva de teologia da libertação. Só que eu sou crente. Você sabia que tem coisa que Deus nos liberta que não tem cunho satânico? Não tem ingerência de Satanás? Está ligado à nossa própria inclinação e concupiscência? Às nossas deficiências? E nós precisamos buscar em Deus libertação nesse sentido? É mais ou menos a frase icônica falando assim, liberte-me de mim mesmo. Glória a Jesus, irmãos. E Deus tem esse poder. Glória a Jesus. Eu creio. Então, primeiro ponto é esse. Grava isso aqui. Grava isso aqui, filha. Então eu sei quem está falando. Quem está falando? Isso. É essa parte. O Senhor. Tá? Isso. Tá? Senta. Não, aqui. Vamos lá. Quem está falando? Pronto. Segundo, nós sabemos a quem Deus está falando. É bem simples, né, a reflexão, mas é muito importante nós pararmos e pensarmos sobre essa perspectiva. Então, eu sei quem está falando e eu sei a quem Deus está falando. Deus está falando com quem? Com a gente. Glória a Deus, irmãos. Mas grave isso aqui, ó. Olha isso aqui, irmãos. Quem está comigo aí? Isso aqui é tão importante que só o fato, olha isso, só o fato de Deus estar falando vai além da minha necessidade. Deixa eu tentar melhorar esse negócio aqui, né? Isso aqui não é frase para imitar pregador, não, mas deixa eu tentar melhorar porque às vezes eu sou muito prolixo, é um defeito meu. Mas escute isso. Só o fato de Deus estar falando já é o suficiente, pastora. Por quê? Porque às vezes nós criamos expectativas de Deus falar aquilo que eu quero ouvir. Porque a minha necessidade, glória a Jesus, ela está tão emergente que eu vou perdendo essa sensibilidade. E aí a gente pensa, não, eu estou sendo sensível, estou quebrantado. Mas esse quebrantamento é a partir da minha necessidade, não é a partir do entendimento. Então eu não estou entendendo que, independente da minha necessidade, eu dependo
dependo em ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque depender em ouvir a voz de Deus vai além da necessidade pontual dele falar sobre uma porta, sobre uma cura, sobre uma causa. Glória a Deus, irmãos. Então o fato é, Deus está falando. É a mesma ideia que se desdobra quanto a glorificarmos. Já percebeu que isso é até habitual, de nós glorificarmos sempre quando Deus fala sobre aspectos da nossa vida? Amém? Só que se Deus falar sobre aspectos da vida do outro, parece que não surtiu o efeito impulsivo de glorificar. É mais ou menos assim. Você não precisa de uma porta, mas Deus falou da porta dela. E aí ela glorifica a Deus. Só que aí, só um exemplo, você não glorifica. Só que nós temos que glorificar, porque o princípio que rege a igreja não é de individualidade, é de unidade. Glória a Deus. E eu acredito que nunca teve tanto peso a expressão que diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu louvo a Deus, independente do que ele falou para mim. Por quê, pastor? Porque o importante é que ele falou para nós. A glória a Jesus. Então esse ponto é importante. Deus está falando e quem Deus está falando? Com quem Deus está falando? Então, quem está falando? Não, fala para fora. Quem você está falando? Com quem Deus está falando? Conosco. O versículo 2 agora estende esta percepção. O versículo 2 vai falar que... Que hora que ele falou? Eu esqueci. Fala alto, povo ouvir. Tá com medo, varão? Tá com medinho de falar. Brincadeira. Mas, né? Eu dou aula há 18 anos, faço leitura labial, mas você tá de barba, então tá camuflada a sua boca. Diga glória a Deus, irmão. Vamos lá. E aqui eu caminho para o encerramento. Tenho 15 minutos, irmãos. Vamos lá. Então, eu sei quem está falando e a quem Deus está falando. Agora, acompanhe comigo o verso 2. Olha o verso 2 aí. Então, eu sei quem está falando, eu sei a quem Deus está falando, e eu sei o que Deus está falando. E aqui me pega um pouco mais. Porque o que Deus está falando tem alguns aspectos. Primeiro aspecto do que Deus está falando. Primeiro, Deus está dizendo assim: levanta-te. Levanta-te. E aí, consequentemente, irmãos, escute isso. Quando Deus está falando, nós temos que nos posicionar. Então a palavra aqui, Gabriel, em levante-se, traduz-se por posicionamento. O que isso representa, meu amado irmão? Representa reverência. Ei, é Deus que está falando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não aqui, e aí eu falo literalmente, não aqui. Mas tem lugar, irmão, que você vai pregar e vai no banheiro, e volta do banheiro, e vai beber. Dá um espírito de sede, um espírito de... Tá sendo transmitido? Tá, né? Dá um espírito de banheirismo. Melhor. Não é? As pessoas não tem mais aquela, no mínimo, filha, postura. E não é por quem está falando, no sentido humano. É por quem está falando, no sentido divino. Depende do nível de conhecimento, irmão. Tudo isso não é nada com relação ao fator de quando Deus vai falar, Deus fala. Então, irmãos, a expressão aqui é: levanta-te e desce. E aqui é uma frase de efeito com contexto. Então, não é frase com defeito. Então, o caminho para o crescimento, para o crente, é para baixo. Você fala assim: levanta e desce. Oxi. Eu quero crescer, então levanta. Quero crescer, agora desce. Oxi, não é para crescer? No mínimo eu tenho que continuar de pé, ou ascender, ou levantar. Só que com Deus não funciona assim. É a fala do João o Batista. Alguém chega para João tentando jogar conversa fiada com ele. Ô João, tá vindo aí
que prega a mesma mensagem que você. É mesmo? Qual é? Qual é o tema? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É mesmo? O que ele faz? Ele cura. Meu Deus, você está de glória a Deus. Ele batiza com o Espírito Santo, ele abre visão aos cegos, ele põe em liberdade o cativo. Mas peraí, eu sei quem é ele. E quanto a quem é ele, só uma coisa é necessária. Qual que é, João? Necessário é que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus. Então o caminho do crescimento é para baixo. Não entendeu ainda? Deixa eu melhorar esse negócio aqui. Você quer ver Deus te exaltar? Humilhe-se. Glória a Deus, irmão. Então, Deus me exalta. Não é se humilhar para o outro. Porque neste processo quanto ao outro é reconciliar. Diante de Deus é se humilhar. Glória a Jesus, irmão. Então você se humilha diante de Deus e se reconcilia. É a Bíblia que diz, não sou eu. Buscai a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você quer ver Deus, reconcilie-se. Deus está liberando perdão para a vida de alguém aqui. Glória a Jesus. Então, Deus não fica com meias palavras. Então, você quer crescer? Humilhe-se. Que tipo de humilhação é essa? Primeira, reconhecer quem está falando. Entendeu? Entendeu agora? Então, quando eu me... Irmão, não tem como você reconhecer quem está falando e ficar na mesma posição. Não, filho, não tem como. Todo aquele que ouve Deus e reconhece que é Deus, ele vai, no mínimo, se posicionar. Aleluia! Glória a Deus. E descer. A expressão descer aqui traz uma perspectiva literal mesmo. Como havia dito na introdução da mensagem, o Vale do Oleiro ficava geograficamente no Vale de Himon. Mas eu estou tratando esta expressão sob a perspectiva de espiritualidade. Descer, que é nós pentecostais que entendemos essa linguagem. Descer é se humilhar. Aí, porque tem, irmão, escuta isso aqui. Essa ideia de hipergraça me pega. Não, porque você tem. Irmãos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Vai, fala. Vai. Cá. Pecador aqui, irmãos, não tem um sentido de não ser santo. Isso aqui é para pirar o cabeção. Pecador aqui fala da nossa condição temporal. E aqui, pastor, é muito forte. É uma condição temporal. Porque brevemente isso que é corruptível vai se transformar em incorruptível. Logo, não mais verá essa inclinação temporal de pecado. O que nós não somos é iníquos, que é a prática deliberada de pecados ausente de arrependimento. Nós não somos iníquos, somos pecadores. E aí isso aqui é um contraponto de extrema importância que não conflita com a nossa fé, mas faz com que nós, a cada dia, creiamos mais. Por quê? Ao mesmo ponto que ele diz que eu sou pecador, nessa perspectiva de condição, ela também diz que eu sou santo. Glória a Deus, irmão. Quer ver? Ó. Quem é pecador aí? Levanta a mão e dá um glória. Quem é santo aí? Dobra esse glória. Tem pessoa que não levantou a mão. Isso não é contradição não, irmãos. Isso é fé. Então você é pecador sob essa condição. Frágil, necessidade e dependência. Mas sob a perspectiva de salvação, você é santo. Pergunta por quê? Não, só sabe que ele e a irmã aqui perguntou. Pergunta por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E aí, para você entender melhor, pergunta por quê de novo? Porque a expressão Espírito Santo é porque ele é o agente de Deus que opera em nós a obra da santidade. Então ele é Espírito Santo porque ele opera em nós a obra da santidade. Então você não é santo pelo seu próprio braço, você é santo porque você crê em Jesus.
Glória a Jesus, irmão. É a mesma coisa. Olha para você. Olha para você, irmão. Vê se tem alguma condição que o favoreça. Para você bater no peito e falar assim, eu sou. É nada. Cadê? Me ajuda aí agora. Deixa Deus te usar aí agora, viu? Diga amém. Agora Deus vai usar ele. Qual é o seu nome, filho? Gabriel. Se tem alguém que vai pro céu depois dos Gabriéis, somos nós. Diga amém, irmão. Vai todo mundo junto. Diga amém. Então vamos lá. Quem entendeu essa parte? Quem entendeu? Então, primeiro, quem está falando? Isso. Ó, eu tô apontando o dedinho pra você, falar, tá bom? Interaja com o pregador. Glória a Deus. Vamos lá. Então, quem está falando? A quem Deus está falando? Então, quem está falando, eu já tenho entendimento. A quem Deus está falando, eu já tenho entendimento. Agora, o que Deus está falando, eu também já tenho entendimento. O que Deus está falando é para eu me posicionar e receber dele uma direção. Escute isso aqui. Deus está redirecionando alguém nessa manhã. Só que eu quero colocar 3 perspectivas, tanto da posição quanto da direção. Tá? Grave isso. E aí naquilo que você se identificar, você glorifica o Senhor. Quanto à posição, é simples. Ou nós vamos permanecer na posição, ou nós vamos voltar para a posição, ou para aquele que nunca se posicionou, Deus está te dando uma nova posição. Então, quanto à posição, essas 3 perspectivas. Segundo, quanto à direção, ou é uma nova direção para quem estava sem direção, ou é manter a direção, ou é voltar para a direção. É simples, você não está sozinha. Você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos tem direção para nós e posição para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus fala para despertar, depois fala novamente para posicionar e direcionar. Então o primeiro aspecto da fala de Deus é para trazer despertamento. Eu sei quem e eu sei com quem. O segundo é para trazer posicionamento e direcionamento. Glória a Deus. Olha o versículo 3. Versículo 3. Isso aqui mexe comigo. Porque diz assim, ó. Verso 3. E desci. É simples. Manda quem pode. Vocês fizeram a lição de casa. É isso aí. Então, se eu sei quem está falando, eu sei com quem Deus está falando, eu sei o que Deus está falando. A pergunta é, por que não? Por que continuar metendo louco, irmão? Tem coisa, filho, que fica clara. E não precisa de ninguém sair rodando, colocando a mão na sua cabeça. Não. Porque o entendimento aclara o caminho. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto diz, e desci à casa do oleiro. Ou seja, e obedeci. Vamos melhorar isso aqui? Deus está entregando um negócio aqui para nós aqui, ó. E perdoei. E abri mão. E voltei. E me calei. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas para um entendedor, meia palavra basta. Apenas faça o que Deus disse para você fazer. Sei que a ideia é ir descer. E não é apenas isso. Não é só ir descer, não. Deus está falando com alguém aqui. Não é só isso. E quando eu ouvi, porque eu sei quem falou, a quem falou e o que falou, não tive escolha. E quem está falando isso aqui, filhinha, é Jeremias. E Jeremias, quanto mais com relação ao seu ministério, é alguém que
pode atestar o que está fazendo. A família rejeita ele, os sacerdotes reprovam ele, os reis intentam o seu mal, mas ele está lá. Teve o seu momento de suplício, e quem olha, quem for psicólogo que estiver aqui, leia o livro de Jeremias e Lamentações. Parece até que Jeremias está num quadro clínico de depressão. Mas a palavra sempre foi o ponto principal de seu ministério. Ele falou assim: eu não vou mais pregar, porque eu prego não tenho agenda, eu prego não tenho ibope, eu prego meu nome não é projetado, eu só recebo reprovação. Se Jeremias pregasse hoje, nenhuma igreja abria a porta para ele, salvo a minha e a de vocês. Glória a Deus. Nenhuma. Quem está comigo diga amém. É ou não é? Nenhuma. Mas ele falou assim: não vou mais pregar. E aí quando ele disse eu não vou mais pregar, algo aconteceu dentro dele. Porque antes que a palavra faça efeito por nós, ela faz efeito em nós. E aí a Bíblia diz que a palavra que veio até ele ardeu os ossos dele. Ele está dizendo assim: Senhor, quando eu dei a negativa para continuar, a tua palavra foi tão além da minha voz, da minha carne, dos meus nervos, que alcançou os meus ossos. E quando eu pensei que estava desestruturado, a tua palavra me ardeu os ossos. Ou seja, o Senhor me reestruturou para que eu continue pregando. Deus está reestruturando casas aqui nesta manhã. Eu vou repetir, alguém recebeu lá atrás. Deus está reestruturando famílias aqui nesta manhã. Deus está reestruturando ministérios aqui nesta manhã. Receba a graça de Deus nessa perspectiva de reestruturação. Glória a Jesus. Então ele foi o quê? Desceu. E desci. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Isso aqui é importante falar. O que Jeremias visualizou é algo tremendístico, maravilhástico, poderosístico. Tipo, não tenho palavras para descrever. Aí eu uso essas expressões. Então isso aqui, quando ele vislumbrou, irmãos, aí ele diz: e eis que ele está fazendo sua obra sobre as rodas. É uma roda na vertical e outra, uma roda na vertical e outra na horizontal, presas por um eixo. E aí tinha um mecanismo, como se fosse um pedal, que movimentava a roda de baixo, e na proporção que movimentava essa. E essa aqui era o fator preponderante para pegar o barro, colocar ali em cima, e o oleiro, escute isso, pegar esse barro e começar a moldar. E aí ele vai pedalando, podemos dizer assim, e vai moldando. E aí, dependendo da intensidade do movimento da mão, o vaso vai tendo o aspecto daquilo que ele quer que tenha. Se ele quer um vaso mais fininho, gente, não precisa de muito. Quem já viu uma olaria? Quem já viu? Não precisa de muita coisa, não. Não é fazer assim, não, só aqui, ó. Movimento suave. Aí quando o barro está ficando um pouco rígido e maleável, mais água, mais maleável. Mais Espírito Santo, mais moldável. Glória a Deus, irmão. Só que tem um ponto que eu acho aqui tremendo, gente. Permita-me essa analogia. Mais água, mais maleável. Quando ele está percebendo que o vaso está chegando no tom que do jeito que ele quer, ele para um pouco com a água. Parou com o Espírito Santo? Não. Agora o oleiro está dizendo assim: agora é comigo. Lembra do texto que foi lido aqui? Que nós colocamos o bom tesouro. Deus colocou o bom tesouro. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Então, independente da água, sempre haverá um bom tesouro. Porque quem vai reger esse tesouro? A água. A partir de quem? Do oleiro. Glória a Jesus. Então, tá faltando um pouco de água aí? Receba a água do Espírito Santo para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, essa parte aqui eu não consigo. Então, se coloque à disposição de Deus. Deus, joga mais um pouquinho de água nessa parte aqui, ó. Tá difícil.
Mais um pouquinho nessa. Joga mais um pouquinho de água aqui. Tá difícil. Que Deus assim moldará. Porque aí quando Deus fala para o profeta, e aqui eu encerro. Olha o verso 4. Jeremias vislumbra a obra que o oleiro está fazendo. E aí no verso 4 é assim, ó. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou dele a fazer outro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Você está entendendo isso aqui, irmão? Eu já estou encerrando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora imagina só. O oleiro está trabalhando e tem duas expressões que me pegam aqui. A primeira expressão é quebrar. A segunda expressão é desfazer. As duas expressões têm o mesmo sentido. Só que uma tem uma característica pontual quanto a outra. Porque quebrar traz a ideia de algo rígido. E desfazer tem a ideia de algo maleável. Eu quero até dar um tema para essa mensagem. Quebrado ou desfeito, Deus reconstruirá. Tem alguma coisa que Deus não trabalhe? Tem alguma área que Deus não alcance? Glória a Jesus. Então, só que eu quero pegar esta expressão. O vaso se quebrou. E a minha alegria é que se quebrou onde? Isso aqui me alegra demais. Porque se quebrou na mão do oleiro. É mais ou menos assim, Gabriel 1 e Gabriel 2. Estava quase pronto. Pastora, estava quase pronto. Era só pegar daqui e colocar aqui. A porta estava quase aberta. Estava quase cheio. Estava quase crente. Deus nesta manhã está dizendo, Ele não trabalha com condicionalidades do quase. Deus trabalha com a possibilidade da sua onipotência. Foi quase aberta, mas se continua na minha mão, chega uma hora que vai abrir. Glória! Quase crente, mas se continuar na minha mão, vai ser um crente completo. Estava quase curado, mas se continuar na minha mão, vai ser a cura completa. Quem acredita no que eu estou pregando, adore a Jesus. Deus não trabalha com quase. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí o versículo número 5 diz: então veio a palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro veio direto para o profeta. Segundo veio para um demonstrativo das ações de Deus quanto à sua onisciência e onipotência. Que as rodas representam isso. Onisciência e onipotência. E no 5 veio a palavra do Senhor. E agora Deus está tratando no pessoal aqui, ó. E aqui essa perspectiva, conforme eu disse no início da mensagem, na minha introdução, aqui está o terceiro aspecto do cativeiro. O cativeiro é punitivo, o cativeiro é corretivo e o cativeiro é preventivo. O que Deus está dizendo aqui no verso 6 é uma perspectiva de prevenção. Deus está prevenindo. Olha o verso 6. E aí isso aqui é contrastante. Porque Deus está trazendo esse entendimento contrastador. Ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Uma pergunta retórica. Não precisa dar resposta. Mas diga, Deus é bom. Ao mesmo tempo que ele pergunta, ele mesmo vai responder. Porque, não entendi. Então Deus vai eliminar esse fator aí de autoignorância. E aí ele continua. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Ou seja, está na minha mão? Está sim, Senhor. Está inteiro? Maravilha. Põe para usabilidade. Se quebrou? Opa. E, irmãos, se quebrar, tem um fator muito forte aqui. Porque quem se quebra tem que ser triturado. Glória a Deus, irmão.
para voltar à forma original. Glória a Deus, irmão. Então, irmão, dá uma olhadinha, vamos olhar para nós essa manhã e falar assim: eu tô quebrado ou tô desfeito? Se tá desfeito, fala assim: Senhor, joga mais um pouquinho. Se tá quebrado, vai ter que ir lá, moer e trazer. Às vezes o que está desfeito não é pela qualidade do barro, porque todos nós somos e não tem qualidade alguma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Às vezes é o barro que não tá bom. Como assim, pastor? Tem graveto no barro. O oleiro tá lá só, daqui a pouco tem um graveto e pum, desmanchou. Ele vai ter que ir lá, voltar a massa, tirar os gravetos. Ou tem pedra. Mas desta manhã Deus está falando para nós: quebrado ou desfeito, Deus nos reconstruirá. Nós estamos nesse processo de reconstrução, irmãos. De reconstrução, desculpa. Nós estamos nesse processo de reconstrução. E nós temos um fator preponderante quanto a essa ação de Deus de reconstruir. É que tem duas ações de Deus aqui. E essas duas ações de Deus eu chamo de as mãos de Deus. A primeira mão de Deus, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. As mãos do Senhor não estão encolhidas para poder salvar. A primeira mão de Deus é chamada mão da misericórdia. A segunda mão de Deus é chamada mão da graça. Com a mão da misericórdia, Ele tira aquilo que eu mereço. E com a mão da graça, Ele me dá aquilo que eu não mereço. Nós somos alcançados pelas mãos de Deus nesta manhã. E eu preciso orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Eu pergunto isso, irmãos, porque eu acho que esse é o ponto principal. Entender a palavra. O que gera transformação é a renovação do entendimento. Então, se você entendeu a palavra, tenho certeza que Deus continuará acrescentando esse crescente entendimento para a sua vida em nome de Jesus. Preciso orar por você, pela sua casa. Posso orar por você? Antes que eu ore, se porventura tem em nosso meio alguém que ainda não recebeu Jesus como suficiente Salvador, tem essa necessidade. Alguém pode pensar assim: pastor Jonas, mas eu não estou preparado, não estou preparada. Com muito carinho e respeito digo isso. A maior mentira do diabo em incrustar na mente das pessoas é que elas não estão preparadas. Isso traz uma ideia de autossuficiência, como a pessoa tivesse poder de autopreparação. Ninguém tem poder de autopreparação. Ninguém tem esse poder. Tanto que a Bíblia diz: louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que tu tens em troca? Ou seja, tudo que nós temos em nada é fator preponderante para sermos aceitos e salvos diante de Deus, a não ser a disposição pós-entendimento de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, o único objeto que te liga a Deus neste momento não é o que você faz, é o que você crê. E a Bíblia diz: se com a tua boca confessares, fiel é Deus que perdoará. Ou você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, confesse Ele nesta manhã. Confesse Ele crendo que Ele é Salvador da tua vida, da tua alma. Se porventura não tiver, eu quero fazer um segundo convite. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, possa ser até você que esteja nos assistindo pela internet, está afastado ou precisa voltar, ou precisa receber Jesus como Salvador. Faça isso no seu lar, na sua casa, e eu tenho certeza que a mão de Deus virá sobre você. O Deus que está aqui também está lá. Quem crê nisso, diga amém. Posso orar por você? Posso orar por você? Então oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas o pouco que o Senhor falou conosco fora o suficiente para sairmos daqui descedentados, Pai. Muito obrigado pela tua bondosa mão, pela tua bondosa graça, Senhor, pelo teu bondoso amor, Senhor, em tratar a nossa alma nesta manhã. Pai, nós temos a consciência que o Senhor que está falando, que é conosco que o Senhor está falando e o que o Senhor está falando, Pai. E nessa maleabilidade, Pai, molda o nosso caráter, molda o nosso coração, para que a cada dia nós permaneçamos firmes
firmes e constantes rumo ao céu. Para o louvor da tua glória, te agradeço por esta oportunidade, pela vida do pastor desta casa, de sua família, Senhor, dos amigos, simpatizantes e visitantes que aqui temos, Pai. E que o teu nome seja glorificado sobre cada vida que aqui está. Esta é a minha oração, crendo, Senhor amado, crente na resposta. Eu tenho certeza que muitas coisas e testemunhos virão, mais do que foram ditos e vistos hoje, Senhor. Para a tua glória, te agradeço por tudo, no santo, bendito e precioso nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor, porque Ele merece.